Olá, tudo bem, pessoal? Na videoaula de hoje nós vamos fazer estes mini polvinhos. Nós vamos fazer nesta cor, vamos bordar o olhinho, nós vamos usar a linha da Amigurumi na cor 2194. O tex da linha Amigurumi é 492. Vamos precisar de plumante, agulha, eu vou usar uma agulha de 2,5 milímetros, tesourinha, agulha de tapeceiro e alfinetes para a gente marcar depois, fazer a marcação para o bordado dos olhos. Esta agulha de tapeçaria eu queria mostrar para vocês que ela é bem legal, ó. Ela tem a pontinha torta. Ela é uma agulha da Clover que a Círculo está vendendo aqui no Brasil. É uma agulha importada, ela não é cara, mas ela é bem bacana porque ela tem essa pontinha tortinha pra gente fazer a costura nos amigurumis. Ela ajuda bastante. Eu tava louca pra comprar ela, consegui agora aqui na minha cidade e tô adorando usar ela. Então é mais uma dica de material para vocês, que é bem bacana esta agulha. O tamanho do nosso polvinho ficou com 6 centímetros mais ou menos, e medindo ele com o tentáculo aberto um pouquinho, ele fica mais ou menos 12 centímetros. Então, o tentáculo não abre muito, então ele não vai ficar muito grande. Ficou um tamanho bem bacana pra gente fazer mobile, né, gente? A gente pode usar uma linha até um pouquinho, um tex um pouquinho menor, ele vai ficar um pouquinho menor ainda. E a gente pode usar este modelinho para fazer mobile para quarto de infantil, ou para decoração, para lembrancinha, para chaveirinho, né? Ele ficou um tamanho bem bacana. Vamos ao passo a passo do nosso polvinho. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Para quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo aula novo. E curtam o vídeo se vocês gostaram do polvinho, deixem seus comentários e vamos ao passo a passo. Nós vamos fazer o nosso polvinho com o ponto X ou ponto square. Então, vamos começar com 6 pontos em anel mágico. Para fazer o ponto X ou ponto square, nós pegamos a linha por baixo da agulha e tiramos normalmente com a linha por cima da agulha. Esta é a forma de fazer o ponto X ou ponto square. E vamos fazer na segunda carreira aumento por todos os pontos. Ficamos no final dela com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Ficamos no final dela com 18 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer um ponto baixo e um aumento no início. Depois vamos fazer a nossa sequência normal de 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes e no final mais um ponto baixo. Vamos fazendo juntos então para a gente entender. Fiz um ponto baixo, vou fazer um aumento. Agora nós vamos fazer uma sequência de 5 vezes, ao invés de 6, de 2 pontos baixos e um aumento. Concluímos a sequência de 5 vezes, vamos fazer um ponto baixo antes de chegar no marcador. Finalizamos a carreira 4 e ficamos com 24 pontos. Vamos fazer agora a carreira de número 5. Na carreira 5, vamos fazer normalmente 3 pontos baixos e um aumento. Ficamos no final da carreira 5 com 30 pontos. Na carreira 6, nós vamos dividir novamente os pontos baixos iniciais. Nós vamos fazer então 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer agora uma sequência de 5 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. Concluímos a sequência de 5 vezes de 4 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer agora 2 pontos baixos para chegar no marcador.
Ficamos com 36 pontos na carreira 6. Nós vamos fazer agora 6 carreiras, da carreira 7 até a carreira 12, de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. São 36 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Finalizamos as 6 carreiras, vamos fazer agora a carreira de número 13. Na carreira 13, nós vamos diminuir. Vamos fazer, então, 2 pontos baixos, uma diminuição. Opa. Vamos fazer uma sequência agora de 4 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E no final, vamos fazer mais 2 pontos baixos para chegar de volta no marcador. No final da carreira 13, nós ficamos com 30 pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer agora 3 pontos baixos e uma diminuição. Ficamos no final dela com 24 pontos. Então, vamos fazendo, depois a gente volta para continuar. Na carreira de número 15, nós vamos dividir novamente os pontos iniciais. Vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição. Uma sequência de 5 vezes de 2 pontos baixos e uma diminuição. Mais um ponto baixo para chegarmos de volta no marcador. Finalizamos a carreira 15 e ficamos com 18 pontos. Antes de continuarmos, vamos definir a posição dos olhos. Se a gente quer colocar os olhos com trava, temos que colocar antes de colocar enchimento. Então, vamos ver a posição. Vamos colocar os olhos, então, entre a carreira 9 e 10, contando a partir do anel mágico do início. 2, 4, 6, 8, 9 e 10. Entre a carreira 9 e 10, vamos deixar 8 pontos de distância entre eles. Então, marcamos, ou já colocamos os olhos com trava, antes de colocarmos enchimento. Eu vou mostrar neste polvinho como bordar o olhinho, para a gente fazer um olho bordado. Então, eu vou colocar enchimento neste, depois eu volto para a gente finalizar. Na carreira 16, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Ficamos no final dela com 12 pontos. A carreira 17, nós vamos fazer de ponto sobre ponto, 12 pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás do ponto, ó. Nesta carreira, depois nós vamos fazer os tentáculos do polvinho. Então, vamos fazer a carreira 17 de ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás do ponto, 12 pontos baixos. Depois que a gente colocou enchimento, quando a gente faz, às vezes o enchimento sai um pouquinho, ó, eu pego uma agulha mais fininha e vou empurrando o enchimento de volta, ó. Agora, se a gente quiser, a gente pode colocar até um pouquinho mais de enchimento, ó. Na última carreira, na carreira 18, nós vamos fazer a diminuição por todos os pontos. Vamos ficar, então, com 6 pontos baixos e finalizamos com agulha de tapeçaria. Cortamos o fio, não precisamos deixar o fio comprido, só um pedacinho para a gente fazer o arremate. Nós vamos fazer agora os tentáculos do polvinho. Para fazer os tentáculos, nós vamos usar as alcinhas do ponto que nós deixamos livre na carreira 17. Como nós vamos colocar a agulha sempre no sentido onde com a pontinha para onde a gente finalizou, para ela ficar, para os tentáculos ficarem do lado direito, não vai ficar do lado do avesso. Então, vamos primeiro colocar a linha na agulha, que fica mais fácil. A gente faz uma laçada.
e deixamos ela na agulha. Essa pontinha depois a gente esconde para dentro. Então, pegamos a primeira alcinha do ponto base, né? Vamos fazer um ponto baixíssimo só para a gente prender o fio. Prendemos o fio. Agora, nós vamos subir 30 correntinhas. Nós vamos fazer o tamanho dos tentáculos intercalando também. Vamos fazer uma delas subindo 30 correntinhas, a próxima 36 correntinhas, só para não ficar o mesmo tamanho, que fica mais bacana. Então, vamos fazer 30 correntinhas. Fizemos 30 correntinhas, nós vamos voltar na segunda depois da agulha e vamos fazer 2 pontos baixos em cada correntinha. Então, vamos ficar no final com 60 pontos baixos. Cuidando sempre pra gente pegar sempre o mesmo lado das correntinhas, para não ficar torcida, ó. Sempre direitinho o mesmo lado. Então, vamos fazendo até chegar aqui no final, 2 pontos baixos em cada uma delas. Estamos chegando no final das correntinhas. Como é que eu faço aqui, que fica mais difícil? Ó, eu pego o tentáculo e seguro ele, ó, junto ao corpinho assim, ó, firme, que daí é mais fácil de fazer os últimos, porque senão fica mais complicado de fazer. Então, eu seguro assim junto, já melhora. Agora, nós vamos fazer a união na próxima alcinha do ponto, ó, no ponto base, com o ponto baixíssimo, opa, com ponto baixíssimo. E vamos subir daqui 36 correntinhas, vamos fazer o tamanho diferente. Então, vamos subir 36 correntinhas e vamos voltar exatamente como a gente fez com essa, 2 pontos em cada correntinha, até chegarmos de volta. Daí, quando nós chegarmos de volta, eu vou mostrar como a gente faz aqui, para deixar uma alcinha do ponto livre. Então, vamos fazer 36 correntinhas, voltamos na segunda depois da agulha, fazendo 2 pontos baixos em cada uma. Chegamos no final do segundo tentáculo, vamos unir no próximo ponto de base com ponto baixíssimo. No próximo ponto de base, vamos fazer um ponto baixíssimo. E no próximo ponto de base, vamos novamente fazer um ponto baixíssimo. Neste aqui, nós subimos 30 correntinhas. Então, nós vamos fazer desta forma até chegarmos no final. Vamos fazer 30 correntinhas, voltamos no segundo depois da agulha e vamos fazer 60 pontos baixos, 2 em cada correntinha. Unimos no próximo ponto de base com ponto baixíssimo, subimos 36 correntinhas. Voltamos no segundo depois da agulha, fazendo aumento por todas elas, ficamos com 70 e 2 pontos baixos, 36, 36, 72. Concluímos as duas. Vamos fazer um ponto baixíssimo quando chegamos no final da segunda, para fazer a união com o corpo, mais um ponto baixíssimo no próximo, e no próximo um ponto baixíssimo e subimos 30 correntinhas de novo. Então, ficamos no final com 8 tentáculos. Então, vamos fazer, depois a gente volta para ver como ficou. Chegamos no último tentáculo, vou finalizar fazendo ponto baixíssimo. E podemos usar a pontinha do fio que a gente deixou para fazer um nozinho, para ficar bem firme. Ponto baixíssimo, puxamos.
Cortamos um pedacinho, não precisamos deixar muito fio, só pra gente fazer o arremate. Colocamos a pontinha lá pra dentro, escondemos. Vamos fazer o bordado dos olhos. Nós marcamos, então, entre as carreiras 9 e 10, deixamos 8 pontos de distância entre eles. Como ele é bem pequenininho, nós vamos fazer um bordado bem simples. Nós vamos pegar um ponto de cada lado e vamos ver aqui um ponto para baixo, ó. Um ponto do lado do alfinete embaixo, na carreira de baixo. Eu saí bem em cima do ponto para ficar, passei aqui no meio do buraquinho, ó, pro nozinho passar por ele, ó, passa por ele e fica aqui ele não sai. Passamos por cima do alfinete e vamos no próximo ponto, vamos subir lá no alfinete agora. Deixamos o fio, passamos a agulha por cima do fio, ó, ou por baixo, vamos ver aqui. Ó, passamos a agulha de forma que o fio fique por cima, ó. Tá vendo? Daí a gente vai abraçar ele para ele ficar aqui. Vamos sair aqui no primeiro de novo, só para fazer um contorno um pouquinho mais forte do olho. Ó. Agora nós vamos passar pelo fio algumas vezes. Aliás, uma vez só, ó. Aqui a gente pode passar pelo ponto que a gente deu para ele ficar aqui, né? Opa, não pode pegar outro fio junto. Passamos na próxima voltinha. Entramos de novo aqui no final e saímos lá no próximo. Vamos marcar aqui. Nós marcamos um de cada lado, em cima do ponto, ó. Em cima do ponto. Deste lado, em cima do ponto também. Opa! Bem em cima do ponto, ó. Saímos no primeiro. Ó, saímos bem certinho, a primeira vez já. Não puxamos muito, né? Passamos novamente por cima do alfinete, este aqui, para ficar um leve Vzinho. Aqui a gente pode fazer assim, ó, bem no cantinho, a gente vai dar um pontinho, vai fazer uma laçada bem no cantinho. Não vai aparecer e colocamos o fio lá pra dentro e podemos cortar. Ó, não aparece, fica imperceptível, como a gente fez um bem pequenininho, ó. Podemos cortar o fio aqui que não abre mais. Prontinho, bordamos os olhos. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.